Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre criatividade. Eu tenho comigo aqui um amigo meu de longa data. Aliás, a gente fez muita história na internet aqui da nossa região, começando com ideias malucas e transformando em realidade. Hoje eu vou falar com o Luciano Monteiro, fundador do Internet Bar. Lembra? Bom, vou falar aqui então. Gente, bom. Pode soltar, solta que eu já falo daqui. Mas assim tem um fog aqui. Lá um efeito, tá? Na hora do efeito você fez. E aí, Luciano? Tudo bem? Tudo bem, Emerson. E você? Graças a Deus, eu estou muito bem também. Cara, eu queria primeiro agradecer por você estar aqui conosco, nesse novo cenário que a gente está fazendo Papo de Ponta. Papo de Ponta é um bate-papo da Tecnoponta. Ele acontecia de forma informal, a gente dava aula lá e no final da aula, lá para 11h30 da noite, os professores se reuniam ali na frente, meio que de forma informal, e tinha sempre um bate-papo de alto nível. Legal. Sempre aconteceu. Eu digo que o Papo de Ponta tem 30 anos. O podcast aqui começou agora, mas a gente já tem esse movimento. E aí, assim que eu cheguei na Tecnoponta, eu já falei, não, eu tenho que começar a transmitir isso, porque às vezes ficavam alguns alunos conosco e eles ficavam maravilhados vendo a gente conversando lá e tal. Falei, vamos transformar isso num podcast. Sempre trago um professor e eu estou trazendo também alunos que já estão bem avançados e empreendedores dessa área, né? Sim. E eu me lembro desde o começo o que a gente fez em relação à tecnologia do começo, e eu queria compartilhar com o pessoal que está em casa a tua história. Lembrando que tudo que nós falarmos aqui está sendo transmitido no YouTube, no Facebook e nos principais canais de podcast, tá bom? Ok. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, meu amigo de longa data. E vamos lá, vamos falar sobre a nossa história aí, o que fizemos juntos. E Sim. Como está agora, né? Sim, Eu tenho certeza que você está lembrando do chopp. Emerson ia lá trabalhar, mas ele sempre tomava o choppinho dele antes do trabalho e durante o trabalho. Eu acho que depois mais ainda. Só para poder o pessoal entender, o Luciano, ele foi o fundador do Internet Bar. E o Internet Bar ele foi muito importante para a nossa região, primeiro por conta do fundamento do negócio em si, Sim. E muita gente lembra dele, o pessoal aí na faixa de idade dos 40 e tal, 30 a mais, né, vamos falar assim, se lembra bastante dessa casa noturna. Só que eu me lembro do Luciano, primeira vez que eu vi você foi lá no Torre del Greco em São Vicente, na Frei Gaspar, em frente ao Centralzinho lá. Isso aí. Eu tinha a empresinha lá no terceiro andar, Roberto tinha uma empresa lá no primeiro andar, parece que, e foi lá que vocês tiveram a ideia de montar a Internet Bar, Sim. né? Me conta assim, eu lembro que você era dono da Cumbuquinha, que era um restaurante, quilo, né? E aí veio a ideia de... Me fala desse insight. Em que momento que rolou? Como rolou isso aí? Desde que eu tive contato ainda, pouco contato com a internet, na época 97, Sim. Eu não tinha muito conhecimento, ainda não tenho tanto, mas eu me interessei demais pela internet. Aí houve a ideia de a gente criar um bar que oferecesse acesso à internet, e inauguramos esse bar em 98, e ele foi o primeiro cybercafé do litoral paulista todo, não havia concorrentes nesse aspecto. E foi bem legal, mas era uma coisa muito interessante, porque nessa época a internet ainda estava engatinhando, e a galera não acreditava na internet, achava que a internet era algo passageiro, algo para brincadeira só. E eu achava uma coisa meio estranha, porque eu falava, gente, isso vai ser a maior ferramenta do mundo, e o pessoal tirava sarro, não tinha aquela ideia de que se tem hoje, que você pode obter conhecimento de todo mundo. Então foi uma coisa interessante. O começo do Internet Bar, ele foi assim... difícil, porque as pessoas não davam valor para a internet como dão hoje, né? Eu me lembro que, assim, primeiro que eu achei a ideia genial. Você era no meio, né? A ideia para mim, ela era fantástica. Cara, eu gosto de duas coisas. Eu gosto de tomar uma cerveja e gosto de tecnologia. Isso aí. E ali era um local onde a gente poderia reunir
para bater papo sobre tecnologia Sim. num ambiente mais informal, porque a tecnologia ela fica meio segregada ao ambiente de trabalho, né? Então as pessoas falam assim, chega num bar, vou num bar normal hoje aqui, qualquer bar, e eu falo, poxa, vamos falar sobre o sistema que a gente está desenvolvendo. Para de falar de trabalho, vamos voltar aqui, esquece um pouco, tá? Vamos desconectar. E não, cara, eu queria mesmo, achava bem legal a ideia de ter um bar pra gente conhecer pessoas que eram do mesmo lugar. Imagina, eu acho que se o Internet Bar tivesse continuado com essa proposta até hoje, nós poderíamos ter virado o Vale do Silício. Que eu acho que lá tem vários espaços desses, né? Cafés, para o pessoal sentar e conversar sobre trabalho, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia. Eu achava fantástico a ideia do bar. E aí, eu não saía de lá, né? Eu lembro que eu saía eu tinha o backsite para poder desenvolvimento de sites, saía lá da fábrica de software, do backsite, ia para a Tecnoponta para dar aula à noite, e eu saía da Tecnoponta, sempre dava um jeito de dar uma passadinha. Dava um jeito de dar uma passadinha. Nós tivemos momentos assim, inclusive no início, que a gente tinha jogos, porque as máquinas estavam em rede, né? Então o pessoal jogava. Chegamos a ter 22 máquinas para acessar a internet. E isso durou um bom tempo, até o bar mudar, né? Sim. Aí quando mudou... Foi quando entrou a música ao vivo. Eu lembro que quando entrou a música ao vivo ainda era um espaço de tecnologia com café e aí implementou a música ao vivo, mas ela ganhou força, né? Sim. O bar realmente mudou lá para os anos 2000, quando eu desenvolvi um projeto para mudar o bar, para que as pessoas pudessem se ver mais. Então nós cortamos o teto do bar, fizemos dali uma visão para um palco que nós criamos, e aí surgiu lá a música ao vivo, né? A música ao vivo realmente mudou o bar, trouxe um número maior de pessoas. Então aquele sisteminha que tinha de mesas com os computadores, as mesas foram sendo retiradas, as máquinas foram sendo retiradas, e surgiu o espaço para uma balada, né? Então a galera lá começou a mudar o tipo de... Mas a gente sempre continuou oferecendo acesso à internet. Então, apesar de ter reduzido o número de máquinas, ainda tinha disponibilidade para isso lá também. Eu me lembro de alguns projetos que nós fizemos lá. O primeiro projeto que eu lembro que nós fizemos lá, primeiro foi o site. Sim. O site foi a primeira coisa. Aí o site foi era em flash, tinha um copo de chopp que você arrastava, lembra? Tinha. Eu fiz um copo de chopp que você arrastava para lá e para cá no menu ali, era bem legal. E aí o site tinha essa característica, era um site em flash, foi noticiado por conta disso, ganhou notoriedade. Depois a gente fez um chat, acho que foi o primeiro chat que existiu assim de uma casa, nem sei se ainda existe, ou se alguma empresa fornece um bate-papo. Que era para o pessoal conversar entre si ali, era um chat do próprio Internet Bar, existia o chat dentro do Internet Bar. Esse chat, ele marcou para mim, porque para colocar ele para funcionar, era bem mais difícil, o back-end, tu apanhou. Eu lembro que eu fiquei de madrugada para poder fazer no computador lá dentro do bar para tentar entregar, ia vir um artista para inaugurar o chat, eu não me lembro quem era. Eu não me lembro. Não foi o Luciano Zafir. Nós tivemos uma época, o Luciano Zafir ia vir para fazer a inauguração do chat do Internet Bar. Eu acho que foi isso mesmo. Que legal. E aí eu fiquei lá, porque 2 horas antes dele chegar ainda não funcionava o chat. E aí ficamos até conseguir. Quando ele funcionou o chat, ele não foi. Ele foi, pô. Não foi, na inauguração não foi. Então não foi esse. Não foi ele? Então foi outro. Não, porque o Luciano Zafir, ele esteve sim. Mas no dia que era a inauguração do chat, ele não foi. Ele pode ter depois. Sacanagem. Caraca, parece algumas pessoas que eu conheço. Outras coisas interessantes no Internet Bar é o seguinte, o e-mail, que hoje em dia já está quase se tornando obsoleto, naquela época era uma novidade. Então, a gente começou nós criamos um cartãozinho de fidelidade no Internet Bar em que a gente poderia fornecer ao cliente do Internet Bar um e-mail. Naquela época não era assim tão fácil de se obter. E isso aí fez com que o site do bar se tornasse muito mais visualizado, além das fotos da galera também. Isso. Aí teve esse negócio do e-mail com a fidelização, né, que é muito importante. Sim. E o foto da galera, assim, não existia Facebook, Instagram, nem o Orkut existia. Então, para a pessoa, foi a primeira rede social, só que né, porque a pessoa ia lá, batia a gente batia a foto deles, né? Sim. E aí postava no site e eles depois ficavam compartilhando, se vendo ali, né? Porque não tinha nem como compartilhar.
Acho que nem tinha, só salvar, talvez. Então isso aí realmente mudou, os acessos ao site, porque naquela época não havia tanta informação assim disponível e a pessoa se ver lá achava muito legal. Isso aí proporcionou realmente um grande crescimento ao site e proporcionou também um veículo de propaganda, né, de marketing. A gente, quando havia uma festa prevista, você enviava um e-mail e as pessoas liam o e-mail, coisa que hoje em dia não é bem assim, né? A gente recebe tantos e-mails que a gente passa batido. Naquela época, então, isso eu acho que foi umas coisas que alavancou realmente o movimento na Internet Bar, foi o e-mail, acredite se quiser. É verdade. Aí nós tínhamos o chat, nós tínhamos a própria galeria de e-mails, nós tínhamos as fotos da galera. Sim. Se você para pensar, se tivéssemos continuado na direção da tecnologia, talvez hoje tivesse uma rede social chamada Internet Bar. Possivelmente, né? De Porque nicho havia lá já, nós tivemos assim um grande número de clientes, de fidelizados mesmo, galera que ia, toda sexta-feira, galera que ia todo sábado. Sim. Então tivemos assim momentos bem fortes do bar, de formar filas e para ver as bandas, né? Isso aí era o intuito das coisas, se encontrar. Casa noturna é isso, né? É se encontrar, é ver. Mas o bar teve um bom crescimento mesmo, e eu acho que tudo isso em decorrência dessas diferenças, que não havia nada semelhante. Então, inclusive acho que nem existe hoje, porque hoje em dia é diferente. Hoje em dia todo mundo com o celular na mão, né? Não necessita mais desse hardware, né? Mas o bar foi uma inovação na época e eu achei que foi bem legal. Sem falar que eu era DJ também. Entre bandas, DJ é modo de dizer, né? Eu colocava umas músicas, mas inclusive o nosso jornal local, a Tribuna, fez uma reportagem conosco na época. Eu tenho uma foto minha de meia página de jornal, muito legal, dizendo sobre o DJ eletrônico de Santos. Até parece, eu só colocava umas músicas. Mas fazia meu sucesso, sim, porque entre bandas, né? Você pega uma banda que sai do palco, deixa o povo super animado, é facinho entrar como DJ e continuar a deixar a galera animada também, né? Isso era legal também. Já fazia o multimídia ali, né? Eu me lembro... Bom, a minha esposa adorava ir pra lá também, né? Não era uma coisa... Eu gostava muito de ir pra bater papo contigo e tomar cerveja. Eu gostava de ir meio que nos dias que não tinha por exemplo, não era sexta, sábado, domingo. Eu gostava de passar na terça-feira lá que tava tranquilo, bater um papo, tomar um chopp. Já dar uma olhada, ver como as coisas estavam, o site e tal, e tomava um chopp e já ia embora, era meio que... isso aí. Eu gostava mais quando tava... Eu gostava quando você não gostava, porque eu gostava quando tava vazio. Eu não gostava não sei porquê. Mas aí era essa a relação. Não, é lógico, né? Mas olha, eu tava assistindo a sua live que você fez com o professor Cauê, e o professor Cauê te classificou assim, o Luciano é um inventor. Esse é o ponto que colocam para ele. Eu acho. Ele colocou assim, você não é um inventor, a parte da criatividade, de juntar uma coisa, de olhar uma outra coisa, ou de querer fazer uma coisa diferente. Eu me lembro que no Internet Bar você inventou também o quadrado na telha, uma pizza quadrada. Exato. Eu tenho essa mania de não querer usar o que todo mundo usa. Eu quero sempre, se possível, ser diferente. E a gente tinha a ideia de dar um up no bar, né? Já tínhamos serviços de cozinha, tudo, mas eu tive uma ideia de criar um produto diferenciado. Essa pizza quadrada era uma pizza, quem é de Santos talvez saiba, quadrada na telha. E essa telha eram aquelas cerâmicas de barro, né, de 30 por 30, que essas cerâmicas iam no forno, ficavam no forno até a preparação da pizza. Quando a pizza saía, a gente pegava uma dessas telhas e colocava na caixinha, na embalagem, e punha a pizza em cima. E como a temperatura do forno é muito alta, 280, 300 graus, fazia com que às vezes a pizza chegava até a sua casa ainda com a mussarela borbulhante. Então isso aí foi um sucesso assim, tremendo. Logo que a gente inaugurou, inclusive, teve muito mais pedidos do que a gente conseguia atender, teve 2 horas de atraso, aí a gente percebeu que foi errado o negócio, fomos com muita sede e parece que a galera gostou da ideia mesmo. Mas aí a gente se acertou, criou mais um forno, e a pizzaria foi de vento em popa também, porque a ideia era muito legal e a pizza era muito, muito boa mesmo. Era um diferencial,
pizza quentinha. E o fato da temperatura da telha fazia com que não juntasse vapor, então não amolecia a pizza, deixava a pizza assim mais crocante. Foi um sucesso mesmo, bem legal. Então, a ideia é sempre fazer algo diferente, não ficar na mesmice. Pizza havia, naquela época, 1000 pizzarias na Baixada, então todas a minha era diferente. Todas redondas, eu vou fazer um negócio diferente. Então, eu acho que foi uma decisão acertada e trouxe resultado. Realmente, a minha característica de buscar pelo diferente é interessante. Desde criança, eu busco alguma coisa que supere ou que seja inovador, né, para aparecer, né, porque mesmice todo mundo está acostumado, né? Sim. Não, eu acho muito legal, assim, eu gosto bastante das suas ideias, sempre procuro estar perto ali, participar, né? Sempre. Para poder, porque elas são ideias muito boas, eu gosto bastante desse lado de olhar o mundo por outra forma, né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre você, até para o pessoal te conhecer, é que você foi também um dos fundadores de uma fabricante de computadores, né? Que foi a NewFace. Sim. E você ficou lá durante muito tempo também. Me conta essa tua trajetória na NewFace. A NewFace foi criada dentro do Internet Bar. Era um dos cômodos do imóvel que a gente tinha, o bar, em que foi iniciado ali as atividades hoje em dia é uma grande distribuidora de informática na Baixada e por muito tempo, acho que a maior, talvez ainda seja. Eu fiquei na NewFace até 2012, ou seja, uns 13 anos lá junto com meu irmão que é o gestor da empresa, até que em 2012 a gente se separou e eu segui outro caminho e meu irmão continuou na empresa. Uma empresa muito forte, consolidada, e iniciou ali bem pequenininho, né, junto com o meu irmão e o Eduardo na época, né? Sim. E conseguimos aí atingir um público bom. Eu acredito que por idoneidade, por competência, a gente fez daquela empresinha pequenininha uma empresa bem forte. Sim. E trouxe aí os benefícios pra gente também, né? Sim. Eu acho que trabalhar com correção, eu acho que sempre faz um diferencial e isso aí acaba aparecendo. A integridade é acima de tudo, né? Tentar fazer sem integridade faz por pouco tempo, né? Aí não dá pra sentar aqui pra contar uma história de 10 anos, 30 anos. Aí dura, fogo de palha, né? 5 minutos. Sem integridade acaba rapidinho. Então, essa parte da criatividade, assim, da inovação. Criatividade é um termo que parece muito ligado à arte. Eu acho que você é mais inovador do que criativo. Precisa de criatividade para inovar, mas a inovação me parece a criatividade com tecnologia, sabe? Tem alguma coisa a mais ali dentro, não é só a ideia. É a ideia e colocá-la em prática, né? A inovação ela é além de só você ter uma ideia. Eu acredito que ter ideias, muitas pessoas têm ideias, mas aí ter a ideia, transformar isso no projeto você conseguir executar, ou seja, encontrar materiais adequados para você construir aquela ideia, pôr no mercado para vender. Então eu chamo isso de algumas etapas que a gente conseguiu concluir aí em vários produtos que eu idealizei, e inclusive alguns deles estão patenteados, né? Inclusive tivemos também aquela situação no início da minha empresa lá, que foi com o turismo lá Sim. Que foi bem interessante lá mesmo, a gente mostrou o quanto a gente podia criar, porque criamos assim do nada uma tecnologia ali, junto com o Emerson, o pessoal do Backside, em que a gente criou pórticos para que caminhantes registrassem a sua passagem por alguns pontos específicos no interior de São Paulo. Aquilo foi bem legal, a gente pôr a impressora. Eu tenho uma impressora 3D, na época eu pus na impressora 3D para desenhar as placas de circuito impresso, alguma coisa completamente fora do métier da máquina. E a gente conseguiu fazer isso funcionar, e conseguimos com tecnologias nacionais criar o produto e atender a demanda lá da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Foi bem legal aquela época. Foi muito divertido e foi muito criativo, a gente precisou de muita criatividade para tocar aquilo. É por isso que eu falo que nessa mistura, assim, ó, vamos imaginar, criatividade. Ela me parece um ingrediente, por exemplo, para você
ser um inovador, você precisa de criatividade. Sim. Empreendedorismo também me parece o ingrediente. Porque, por exemplo, eu poderia ser um empreendedor e comprar uma franquia. Sim. Então eu não criei nada, eu só empreendi naquilo e vou tocar o barco. Vou ser o gestor, vou fazer... Eu posso até estar ali mesmo no operacional, mas eu não fui a pessoa que saiu do zero, da ideia. Exato. Daquela conversa de boteco que você tem a ideia, o insight, aí você fala, cara, essa ideia é boa. Vamos colocar isso em prática? Sim. Aí passo 1, passo 2, passo 3, e aí transforma. Tem muita gente que vai até esse ponto e para. Aí o que eu acho legal, porque eu falo que você é inovador, porque a inovação ela requer escala no segundo momento. Sim. Então você não vai só naquela parte da invenção. Depois que você trouxe aquele processo de inovação, você coloca o de venda e de entrega em prática também. Você entrega, você faz o início, meio e fim. Então eu acho que como inovador seria mais... enfim, sou eu aqui puxando teu saco. Tudo que é novo é uma inovação. Sim. Não é verdade? Tudo que é novo é uma inovação. Então qualquer projeto, qualquer invenção seria uma inovação. Às vezes é uma invenção de melhorias, né? Que aí não é tanto uma inovação. De qualquer forma é uma inovação. Como eu disse, que o jeito que a minha mente trabalha, ela trabalha muito em busca de resolução de problemas. Então, por exemplo, o meu produto principal hoje em dia, que a gente vai chegar lá, que é o Fit Cooler, mostrar. Ela partiu de um problema que eu tive. Por exemplo, eu tive um problema nos meus ombros, e aí fui ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta passou para mim alguns exercícios para que restabelecesse minha função muscular, e eu comprei aquelas borrachinhas que o pessoal usa, aquele látex que o pessoal usa nas clínicas de fisioterapia, e comecei a usar em casa. Aí quando eu comecei a usar isso em casa, eu percebi que aquilo era legal, que, poxa, além do trabalho que eu precisava fazer, eu poderia fazer esforço em outros músculos também e obter aí uma aptidão física diferente da que eu tinha. Porém, eu não achava prático, então eu desenvolvi baseado neste problema, ou seja, quando existe uma demanda, o meu cérebro funciona com umas tentativas de solução. Eu desenvolvi meios de polias que favorecessem o uso desse látex e otimizassem o uso desse látex para diversas atividades, tanto na área da fisioterapia como treinamento funcional e outras coisas, né? Então, partiu de um problema que eu encarei. Então, é mais ou menos assim que a minha cabeça funciona. Quando eu tenho um problema a resolver, como é que eu posso resolver isso? Aí eu tento trabalhar de uma forma, às vezes, meio diferente de que todo mundo pensa, né? As pessoas, às vezes, buscam soluções no passado, coisas que já existem. E a minha cabeça tenta sempre algo novo. Tem dado certo. Sim, sempre deu certo. Retomando então um pouco da nossa linha do tempo, para poder fazer. Eu ainda estou com um pouco de saudosismo, ainda estou querendo um pouco saber do passado antes da gente falar do presente. Esse presente já tem 10 anos já também. Já. Sim. Por isso que eu quero ainda resgatar, te conectar nesse momento agora. Então você tem ali, por exemplo, essa fase do Internet Bar. Eu me lembro, assim, eu vou falar e você me corrige se eu estiver errado. Você estava bastante envolvido no Internet Bar quando surgiu a New Face. Então você acabava mais tocando o bar do que a New Face. Quando vocês venderam o bar, você foi para a New Face. Ficou um tempo lá? Houve alguma inovação que você tenha promovido na New Face? Quando eu vendi o bar, parcial do bar, eu vendi em 2003. Ainda fiquei sócio capitalista. Parei de trabalhar na gestão do bar e fui construir. Aí eu fiquei 12 anos em construção civil. Então você não chegou a ir para a New Face? Eu fui para a New Face em 2011, mais ou menos, quase no final da minha ruptura com o meu irmão. E sim, lá eu desenvolvi com viagens à China, a gente comprou telas touchscreen. Então nós desenvolvemos um computador na New Face com, como é que chama? PDV, né? Ponto de venda. E então utilizava-se as telas touchscreen, isso em 2010, 2011. Nós né? usamos essas telas aí também no turismo, né? Também usamos. Foi a mesma tela que nós usamos no projeto da New Face. Então ele tinha um suporte interessante que eu desenhei em aço para comportar
o PDV e uma máquina pequenininha que era acoplada atrás do monitor com esse touchscreen. Mas isso não fez grande evento, não, porque tinha coisas melhores do que essa, com mais tecnologia, mas a gente chegou a vender uma boa quantidade desses equipamentos e ajudou sim a empresa. Mas eu fiquei muito pouco tempo na New Face, porque era aparentemente pouco trabalho para mim, né? E eu precisava de outras coisas, né? Era uma fábrica, era uma montadora de... É uma montadora, fábrica é meio demais, né? É porque geralmente, sim, é que quando você pega, por exemplo, vamos imaginar, era uma montadora, né? Porque não dá para classificar. Eu acho que toda fábrica é uma montadora. Toda montadora também pode ser uma fábrica, que é um processo fabril. Quando você venda com os eu elementos. acho que para considerar fábrica, você deve trabalhar um insumo básico. Então, para trabalhar o aço. Aí sim você é uma fábrica. Agora, se você compra uma peça pronta e aí você só aí é uma monta, eu acho que é uma automóveis, né? Elas são montadoras, não são fábricas. Montadoras, elas não... A fábrica é de pneu, a fábrica... Então eu acho que é mais isso. Bom, mas é considerado uma fábrica, desde que você tem um processo produtivo ali longo, você considera esse processo fabril. Então, eu acho que é mais cabe como uma montadora de automóveis ali também. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque o computador você já compra o gabinete pronto, você já compra a fonte, você já compra a placa, faz a montagem, faz a instalação do software e faz a venda, né? Mas eu acho que é mais uma montagem mesmo, não chega a ser uma fabricação. Sim. Aí você montou a Laidia. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Que era a ideia de aí sim fazer um processo fabril. Que aí era uma empresa para ser na inovação total, né? A Laidia foi interessante, porque quando houve a ruptura com o meu irmão, eu fiquei um tempo, sem saber o que fazer. Porque... eu tinha parado aquele processo da construção civil, não era um momento muito bom para isso na época, e eu precisava encontrar algo a fazer, né? Aí que veio essa ideia de produzir esse equipamento que eu tive o problema no ombro, e eu também tive uma outra ideia, que era um secador de pelos para cachorro. Era bem interessante, porque era um processo que tinha umas escovinhas, então fiz o projeto, desenhei. Fui até a China procurar fornecedores de insumos para a produção daquele item. Porém, eu tinha então esses dois produtos que eu idealizei, mas para botar em prática o secador demandava um investimento muito alto. E eu falei assim, gente, agora um investimento desse em cima de algo assim, que eu não faço ideia, óbvio que nada a gente faz ideia, né? Mas como era um investimento alto, eu optei pelo segundo projeto, que foi o Fit Pulley, que o investimento era menor, que as peças eram nacionais, apesar de algumas coisas ainda serem importadas na época. Então eu dei a preferência pelo esse segundo projeto, que era o equipamento fitness. Sim. Eu vou mostrar aqui, eu tenho aqui algumas imagens do equipamento, aí eu vou mostrar e a gente vai falando sobre ele. Tá bom. Para você poder me passar mais informação sobre ele aqui. Esse aí é o H-Fit, é o nosso carro-chefe, seria o equipamento assim, hoje em dia mais básico que a empresa vende. A partir dele a gente tem variações, né, do mesmo componente principal, que é essas células.
esses elementos pretos que você viu no vídeo, eles contêm internamente uma porção de látex grande, são 3,20 metros de látex. Esse tamanho do látex é que oferece essa versatilidade desse equipamento, porque permite que você tenha uma extensibilidade do látex na execução de exercícios de até 5,5 metros. Isso é muito favorável para treinos de tração, pulo, gestos esportivos. Então é um equipamento muito versátil, que atende muito bem na área da fisioterapia, na fisioterapia desportiva, como treinamento funcional. Inclusive, hoje em dia a gente tem grandes clubes de futebol, nós temos no Corinthians, no São Paulo, no Santos, né, tanto na base quanto no profissional, no Corinthians feminino profissional também, no Flamengo, no Goiás. Então é um equipamento que está crescendo bastante, sim. Porque não tem concorrência, porque é um equipamento completamente novo, né? Diferente. Mas eu já tenho hoje em dia hospitais que estão comprando o equipamento. Isso é uma coisa muito legal, porque para você entrar dentro do hospital é algo que demora, que demanda bastante tempo de mercado e de bons feedbacks para que você consiga entrar dentro de um hospital, de clínicas grandes, de fisioterapia. Então está indo bem legal. Mas aquele ali é o H-Fit, é o nosso modelo mais básico. E usando aquelas células, você tem outros suportes, que seriam os suportes de chão, suportes superiores, suportes com mais células, porque a junção de células faz com que você tenha condições de ajustar a carga para a carga que o seu aluno, o paciente, demande. Então, o meu equipamento, ele oferece essa grande extensibilidade, ajuste de vetores, né? Você consegue trabalhar em qualquer vetor de trabalho e também consegue ajustar as cargas de trabalho conforme a demanda. Então, torna o equipamento muito eficiente e versátil por essas características. Eu tenho estado bem satisfeito com o resultado e principalmente o feedback da clientela. A gente tem, inclusive, vende em marketplaces, no Mercado Livre, na Amazon, na Casas Bahia, na Shopee. E a gente tem feedbacks muito legais, 4.9, 5, 5 nunca, né? Sim, porque sempre tem alguém que fala alguma coisa. Ô Lu, mas olha só, eu vou falar para você assim, eu me lembro que, bom, eu vi isso nascer, né? Eu vi isso aí surgir ali, sim, bem no comecinho do primeiro protótipo, da borracha, do começo que você começou isso com um parafuso na parede e o elástico para você consertar, para você resolver um problema seu. E virou ali uma concorrente aí no mercado esportivo para poder gerar condicionamento físico e fisioterapia, também essa parte ali, né? Eu realmente acho fantástico esse caminho todo que seguiu. Eu me lembro que, como eu vi nascendo, a gente tá desde o começo assim, eu estava uma vez lá em Salvador, aí eu fui numa academia e eles tinham lá dentro da academia um espaço para fazer... Cara, como que é o nome daquela prática? Treinamento funcional? Não. Pilates? Pilates. Então eu cheguei lá, deu um branco. Aí cheguei lá, tinha academia, e dentro da academia tinha um espacinho para fazer o Pilates. E aí eu me lembro que você falou que era apropriado para o Pilates, sim, e tal. Sim. E aí eu fui lá em Salvador, na academia, e falei, olha, você já ouviu falar sobre um equipamento assim, assim, assim? Ela falou, o Fit Pulley? Sim, eu ainda não tenho dinheiro para comprar. Olha. Mas eu achei engraçado o quanto o marketing já chegou lá nesse nível para o mercado, né? Então aquela pessoa sabe exatamente do que se trata. E obviamente ela falou aquilo ali para falar que ela estava sem dinheiro, não, porque o equipamento não é caro, né? Você consegue comprar isso. Onde as pessoas conseguem achar para comprar esse negócio além dos marketplaces? Tem alguma loja sua específica? Nós temos a nossa loja própria. Porém, eu criei uma loja nossa dentro de um marketplace, que é o do Mercado Livre. Ok. Por quê? Porque é muito mais fácil você comprar em um marketplace que você já tem conhecimento, que você sabe que tem que entregar, se não entregar tem um respaldo, tem um apoio do Mercado Livre, do que você comprar numa loja que você nunca ouviu falar. Então foi uma opção que, inclusive, foi você que me deu essa ideia um tempo atrás. Você falou, Lu, no futuro é marketplace. Você tinha razão, eu acho que realmente é o maior
mercado que se tem hoje em dia são esses grandes marketplaces, porque eles te dão a confiança de que você vai ser bem atendido, né? E não que houvesse problema com a minha loja, muito pelo contrário. Porém, o cliente, ele é meio desconfiado em comprar uma loja fitpulley.com. Eu nunca ouvi falar, não sei o que é. Sim. Então fez realmente uma boa diferença. A gente vende mesmo pela internet, porque estamos em Santos e o produto não é um produto assim regional, né? É um produto que a gente consegue vender a nível Brasil. Já vendemos para o exterior, já vendemos para Portugal, para os Estados Unidos, para a Suíça, para a Alemanha. Sempre em pequenas quantidades devido à logística de frete, né? O frete acaba sendo muito caro. Mas se houvesse uma logística melhor, por exemplo, a sua filha lá em Portugal, quero trabalhar com isso. Aí poderia ser uma ideia legal. Mandar uma boa quantidade de equipamentos para lá e tentar o mercado em outra região. Porque como ainda hoje, depois de 10 anos, eu ainda não tenho concorrência nesse tipo de equipamento, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que seria realmente uma coisa viável a se fazer. Porém, uma das minhas características legais que você falou, da criatividade, eu acho que eu sou tipo um músico de 7 instrumentos. Mas, bicho, eu toco bem, assim, uns 2, os outros 5 é bem meia boca. Eu não acredito ser um excelente gestor, ou um administrador exemplar, e muito menos trabalhar bem com o marketing. Para você perceber, a minha empresa, apesar do crescimento que teve, o Fitpulley, é quase que totalmente orgânica, né? A gente não teve muito investimento na área do marketing, talvez porque não saiba fazer, ou porque não... Mas entrou no mercado ali, né? Você virou ali uma opção conhecida. As pessoas sabem quem você é. Você está nas feiras também. Como funcionam as feiras para você? As feiras, para você perceber como realmente faz diferença, nas feiras a gente sempre vende muito bem. Por quê? Porque você vê um vídeo desse que você acabou de ver, ele não te dá a dimensão da carga, se isso, tem gente que fala assim, isso aí não serve para nada. Mas aí quando você tem presencialmente, você toca o equipamento, você vê o quão high-end é a célula, como funciona bem, você acaba vendendo porque a pessoa se admira realmente com a qualidade do equipamento e com a versatilidade e a eficiência do equipamento. Mas quando está em loco, né? Quando você tem acesso ao equipamento. Assim, só por vídeo é uma coisa mais complexa. Então, a maior parte das nossas vendas, eu acredito que são advindas das redes sociais, que a gente faz a postagem dos nossos vídeos como esse, e vídeos de clientes também utilizando o equipamento. Isso aí é um testemunhal interessante. Se o cliente está usando daquela forma, pô, legal. E tem milhares de vídeos, né, que a gente, principalmente o Instagram, o nosso canal principal. Então, apesar dessas postagens, quando o cliente tem acesso físico ao equipamento, realmente facilita muito a venda. Inclusive, esse fim de semana que passou, no sábado, nós tivemos uma feira em que eu nem contava com tantas vendas, porque como era uma feira exclusiva, era um evento para 300 pessoas, eu falei, é um público pequeno, né? Mas nós vendemos muito bem, nós vendemos por volta de 35 equipamentos. Eu nem imaginava uma venda nesse nível para tão poucas pessoas. Mas como eram pessoas já segmentadas, super qualificadas, foi até muito mais fácil de fazer a venda. Normalmente em feiras que eu vou, que a gente não está tão conhecido ainda, eu gasto a saliva mesmo, tipo sangra a língua, não é brincadeira não. Aí fica mesmo, a gente fica com dor de garganta, de tanto que fala durante o dia inteiro, para explicar para o cliente o funcionamento do equipamento. Porque como você não tem concorrente, parece ser uma coisa boa, né? Bom. E é ruim, né? E é ruim, porque se a pessoa procura uma estação de musculação, ela procura aquilo que ela é o convencional, né? Para você mostrar para essa pessoa que esse meu produto é adequado e atende com Como é que eu vou puxar peso com uma coisa que é leve, né? Exato. Minha célula pesa 1,2 kg e ela oferece 26 kg de carga. Então,
Você pôs 2 células, já deu 52, e com 2 quilos. Sim. Então, a pessoa ainda não tem essa dimensão de quanto carga pode ser oferecida, e isso aí a gente tem que mostrar para a pessoa, né? Mas na feira a gente consegue. Põe na mão da pessoa, é fácil. E a gente aí quase não gosta de falar, gente, né? Você mandou mais um vídeo aqui que é de um estúdio. Esse daí é uma animação do meu estúdio lá que eu tenho. Quem fez? Você mesmo? Não, essa foi a Mariana, minha sobrinha, que fez. Eu adorei, eu achei lindo. Ficou linda. Vamos passar aqui para o pessoal ver. Sem dúvida você percebe uma coisa importante, que o custo-benefício dessa academia é muito grande. Por exemplo, uma parede dessa toda, com essas células, que você poderia atender até 10 alunos simultaneamente, custa menos do que o custo de uma esteira. Então a gente tem tido um mercado crescente devido ao custo-benefício do equipamento. Você consegue, com pouco investimento, você faz uma academia toda. Um personal trainer consegue montar uma academia na sua casa e começar a fazer um trabalho. Exatamente. Dá para ele começar por ali, né? Inclusive nessa feira, por exemplo, os nossos maiores clientes dessa última feira foram pessoas assim pequenas, estúdios pequenos, que compraram 2 daquele equipamento básico para fazer o atendimento aí de até 4 pessoas. Então a gente atende muito bem aos pequenos investidores, né, que são os que estão iniciando, como os grandes também. A gente já tem hoje contratos com franquias grandes, tipo Mormai Fitness, o Instituto Trata, que é uma rede enorme, mais de 400 clínicas de fisioterapia, alguns hospitais. Então a gente já está começando a chegar lá nos grandes. Aí um dia, talvez, uma Smart Fitness. Aí... Sim. Mas eu acho que já é mais difícil porque a pegada é meio diferente, né? Mas eu acho que você oferece uma oportunidade para uma pessoa que acabou de fazer a faculdade de Educação Física começar um negócio e começar já a oferecer resultado através daquilo ali. Eu acho que isso lembra um pouco o que a gente faz aqui na Tecnoponta, que é conseguir dar para as pessoas a oportunidade de começar um negócio com o que ela já aprendeu. Assim. Eu acho que é fantástico isso. Eu acho também o investimento necessário para dar start num negócio desse com o meu equipamento é bem pequeno. E é efetivo. E funciona. Sim, eu sei disso, eu tenho acompanhado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Clara, sobre essa ideia que eu estou tendo aqui junto com você falando ao mesmo tempo. Você consegue imaginar algum treinamento que o Fitpool poderia dar na Tecnoponta para capacitar pessoas que saem da faculdade, por exemplo, e aí já ter algum tipo de benefício, um desconto, alguma coisa para poder formar essas pessoas e conseguir mostrar para elas algum workshop? Você consegue imaginar algum tipo de treinamento para isso? É uma das matérias na faculdade de Educação Física, o uso de elástico como resistência à carga, né? Por exemplo, o professor Cauê, que você mencionou há pouco tempo, ele tem vários materiais sobre o uso da resistência elástica no trabalho de progressão, inclusive da área de hipertrofia e de treinamento funcional. É algo muito importante e que traz excelentes benefícios para o usuário. Porém, a cabeça da galera ainda é meia antiga, ainda acha que só faz efeito o ferro, só o ferro. Mas já está tendo hoje em dia uma galera com uma formação mais moderna que está implementando realmente o uso da resistência elástica para os benefícios que traz. Sim, eu acredito que
com certeza poderia haver um curso sobre resistência elástica e, obviamente, dando ênfase ao equipamento mais moderno de resistência elástica que temos no Brasil, que é o Fit Pulling. Sim, então a ideia é justamente essa, de repente a gente criar um treinamento, pode ser que seja só pela internet mesmo, um treinamento que seja online, né? Que até... Para poder produzir esse treinamento e fazer com que as pessoas possam montar o seu próprio negócio a partir dessa oportunidade, nesse segmento específico. Eu acho que isso é uma excelente ideia. Se a gente, inclusive, vendesse o equipamento e desse o acesso, obviamente, com pagamento pela pessoa sobre um curso completo, com certificado, eu acho que isso aí poderia ser muito bom para nós. Uma certificação da própria empresa que faz... Ou da Tecnoponta, isso, que é a Tecnoponta oferece o certificado relacionado ao treinamento especificamente, mas se ele vier também com o carimbo do fabricante do equipamento, ele ganha uma notoriedade maior. Eu acho que isso é uma ideia interessante, viu? Podemos trabalhar em cima disso na sequência. Pode ser para ambos, pode ser muito bom, porque a gente percebe que tem pessoas hoje em dia, ainda clientes, que às vezes você recebe um vídeo postado no Instagram que um cliente ainda está usando de uma forma inapropriada, ainda, apesar de às vezes ter anos com o equipamento, ainda às vezes não aproveita o máximo que ele pode oferecer, porque não lê manual, não se atenta aos vídeos, não se atenta a certas coisas, então passa às vezes meio batido. Realmente um treinamento poderia favorecer a venda do equipamento e também criar aí uma oportunidade para as pessoas se certificar, se formar, né, na área do treinamento elástico. Eu acho que é bem legal. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar. Eu acho que é uma ideia boa para poder fazer sim. Lu, para encerrar, futuro, o que você enxerga aí na tua cabeça de quem enxerga tudo diferente, os próximos passos, o que você vê ali para frente de coisas que vão tomar a cena? Cara, vamos lá, agora falando do Luciano, eu tenho 59 anos, mas eu já não tenho mais o mesmo sangue nos olhos que eu tinha quando 40. Eu, graças a Deus, eu tenho uma condição muito boa, uma condição que me deixa ficar mais tranquilo financeiramente, e eu não quero muito trabalhar, não. Não é mais muito a minha praia trabalhar. Sim. Eu tenho hoje em dia uma rotina bem sossegada, eu chego 10h30 no trabalho, dá 3 horas, 3h30 eu saio. Ou seja, eu não estou mais investindo o meu trabalho do jeito que eu investia. Na verdade, eu como escolha, se eu pudesse, eu gostaria de ter um sócio ou um empregado, um colaborador que tocasse esses outros 5 instrumentos que eu não faço bem e eu pudesse me dedicar somente ao desenvolvimento de novos projetos. Aí sim eu ficaria feliz. Mas obviamente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, as pessoas não atendem aos requisitos aí que a gente imagina, mas é uma busca ainda. Eu procuro realmente aí um parceiro, um funcionário competente que consiga atender essa demanda aí. Então, para o futuro, você enxerga mais aposentadoria. Futuro mais para focar mais na estabilidade ali, né? Na coisa mais... Olha, agora eu acho que já fiz minha parte, vamos passar para os meninos agora esse próximo passo. Emerson, a empresa, no Fit Pulling, até uns 2, 3 anos atrás, até antes da pandemia, a gente tinha, eu não sei, eu sempre tive um receio, desde a época do Internet Bar, toda sexta-feira dava 300 pessoas no bar. Mas, cara, dava 00:30, às vezes tinha 10. E eu ficava, meu Deus do céu, não vai pegar, hoje não vai rolar. E dava 00:35, já tinha 300 pessoas. Sim. Mas parece que para mim isso é difícil. Sim, mexe com o teu emocional. Então, o Fit Pulling, até 2020, eu achava, será que vai chegar um momento em que todo mundo que queria vai comprar e eu vou parar de vender? É um absurdo, que não é assim que a gente não consegue atender uma população... 200 milhões de habitantes, só no Brasil. Mas parece que agora caiu a ficha, que
que o produto realmente é bom, o produto é bem quisto, o produto tem um feedback excelente e as pessoas continuam comprando. Então a gente tem hoje em dia um faturamento médio bem superior à pré-pandemia. Né? A pandemia, Sim. inclusive, ajudou a empresa muito a divulgar o nome, porque a gente vendeu muito para aquele instante em que a galera que treinava não tinha como treinar. Então, Sim. eu criei também, em 8 dias, eu criei um produto para... Porque eu também fiquei com medo. Sim, as academias fecharam, meus clientes são as academias, são as clínicas, eu falei, vou parar de vender. Aí eu criei um produto para trabalhar, para que você pudesse treinar em casa. E achando que esse produto seria para completar a renda ali, não, mas esse produto... Ele estourou. Estourou, vendeu muito, muito. Pra você ter uma ideia... No mês de junho de 2020, no ápice da pandemia mesmo, eu tive que quadruplicar o número de funcionários da empresa para atender essas demandas aí que houveram em decorrência dessa carência, né, de equipamentos. Né? Então foi muito bom. Hoje em dia, eu acredito que a marca Fitbully está consolidada como uma marca de qualidade, de segurança. Sim. E eu não acredito mais que a gente não venda mais, eu não tenho mais aquele Sim. pensamento. Eu acho que ele tem potencial de crescer bastante a empresas. Acredito que realmente eu necessite de um trabalho de marketing em cima, porque, como eu disse, é um desses instrumentos que eu não toco bem. Então acredito que se eu fizesse esse trabalho bem feitinho, eu acho que a marca vai bem mais acima ainda, devido ao fato também de não haver concorrência. Né? Sim, sim. Eu gosto bastante das coisas que você faz, porque elas são diferentes de tudo que existe. Né? Então isso aí, acho que quem tiver interesse de ver, a gente vai deixar depois aqui no vídeo o link de alguns vídeos, dos lugares para poder o pessoal ver, e aí já vai dar para poder tirar um pouco dessa curiosidade do que a gente está falando, né? Então, às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Então, para quem está também escutando a gente, depois entra lá no YouTube e pega lá o link e vai poder ver tudo direitinho. Show! Luciano, muito obrigado por você ter vindo para cá. Eu fico revivendo as histórias que você conta e sempre gosto delas, estou sempre junto, né? Espero ver você aqui outras vezes para a gente falar sobre o futuro, mas aí não necessariamente Não aposentadoria. Não aposentadoria. Mas fala aí futuro... O que nós vamos falar sobre, por exemplo, a inteligência artificial, como isso vai entrar no seu universo? Então. Eu vou dar uma pausa e a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, porque esse clique vai embora. Tá esse bom? link vai embora. Luciano, muito obrigado de verdade. Espero que você tenha gostado. Gostei, obrigado obrigado vocês por estarem ouvindo e nos vendo. Me sinto honrado. Porque o Emerson é o cara. Ai. Gente, é sempre muito bom estar com o Luciano. É uma pena que a gente tenha nosso tempo, ele acaba, a gente tem que dar uma encerrada para o episódio não ficar muito longo. Eu vou continuar meu bate-papo, vou tirar um pouco mais de informação dele, depois eu compartilho com vocês os mentes full stack, tá bom? Eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. Vamos em frente.